Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler de forma especial os versículos 15 e 16. Mas eu quero convidar você a ler comigo, por favor, a partir do versículo 11. E a gente vai ler a palavra de Deus juntos e caminhar na orientação que a palavra de Deus tem para nós hoje aqui, tá bom? Versículo 11. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário, damo-vos em ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós outros. Juntos. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Pode se assentar, por gentileza, meu irmão e minha querida irmã. Eu quero lançar a você uma pergunta. Para quem você vive? Para quem você vive? Muito além da questão de propósito, que é uma questão que a gente tem discutido muito nos nossos dias, qual o propósito da sua vida, qual a razão da sua existência, muito além. Muito além de um propósito de prática diária, a gente está falando de uma coisa profundamente espiritual. A gente está falando de alguma coisa que a gente não consegue, em algumas ocasiões, dimensionar e colocar no nível adequado. Para quem a gente vive? E existem algumas respostas, são até respostas muito boas, muito suaves, né? Alguém pode dizer, pastor, eu vivo para a minha família. Eu vivo para a minha família. Outra pessoa pode dizer, olha, eu vivo para trabalhar. Eu sou um carregador de peso, sou um trator, vivo para trabalhar. Outra pessoa pode até dizer de forma até religiosa, dizer assim, eu vivo para a igreja. Eu vivo para a igreja. Trabalho na igreja, estou na igreja todo dia, faço tudo que puder. Eu vivo para a igreja. Outras pessoas podem até assumir de maneira corajosa e dizer assim, não, eu vivo para mim mesmo. Meu negócio é a autossatisfação. Eu vivo para mim mesmo. De um jeito ou de outro, quando a gente analisa esse tema, a gente precisa entender que existe uma razão para a nossa vida. Que não há vida fora dessa vida proposta por Deus. Que o olhar de Deus para nós, e o desafio que Deus fez para nós, e todo o projeto da ação do Senhor na nossa vida, envolve este olhar, para quem eu vivo, ou para quem eu já vivi até agora, para quem eu tenho vivido nos meus dias, ou para quem eu viverei para frente. É muito nobre dizer, eu vivo para a minha família. E é uma mãe, é um pai, é um filho, é uma filha com dedicação ampla. Ou uma pessoa que é trabalhadora, guerreira e trabalha bastante e faz tudo o que pode, tem 2, 3 empregos e se empenha, se esforça, vira noites inteiras porque precisa levar o pão para casa ou está no desafio de um propósito material e precisa trabalhar mais para ter mais receita e tendo mais receita conseguir adquirir. Ou alguém muito nobre que diga, eu vivo para a igreja e eu me empenho, me entrego para a obra de Deus, como se esse fosse o pedido de Deus para a sua vida. A questão é que a Bíblia me ensina e te ensina um segredo daqueles revelados nas Escrituras, que nos ajudam a compreender o motivo da nossa vida. Para quem eu vivo? E esse texto me ajuda a entender isso de maneira muito especial. Vou reler com vocês, por favor, os 2 versículos que eu destaquei, o 14 e o 15. Volte o seu olhar. Pois o amor de Cristo nos constrange.
julgando isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem, leia comigo essa partezinha, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus, ele tem a sua vida, e Paulo registra isso aqui de maneira bastante especial, que duas palavras que aparentemente elas não andam juntas, ou pelo menos nós não gostaríamos que elas andassem juntas, amor e morte, elas andam lado a lado nesse texto aqui. Dessas duas palavras, a palavra amor é uma palavra doce e agradável. É uma palavra que faz parte do nosso vocabulário, é uma palavra com a qual nós lidamos bem com ela, e nós gostamos de pessoas que falem de amor, pessoas que falem de amor. Gostamos de ouvir alguém dizer para nós, eu te amo, eu amo você. A construção da nossa fala, seja qual for o texto onde envolve a palavra amor, é sempre muito bom. Mas a palavra morte não é nada boa. A palavra morte é para nós um desafio muito grande. Quando a Bíblia diz que é agradável aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, nós ficamos confusos com esse texto. Porque embora a gente saiba que a fala é de Deus e o ponto de vista dele é diferente do nosso, o ponto de vista de Deus é aquele que acolhe, que recebe, é agradável porque há relacionamento com ele. Embora a gente saiba que nada possa nos separar do amor de Deus, que nada pode, e a gente fala sobre esse assunto, Paulo escrevendo aos Romanos, declara isso de maneira muito sólida, nada pode nos separar do amor de Deus, e ele faz questão, inspirado pelo Espírito Santo, de mencionar nem a morte. Quando nós juntamos amor e morte na mesma frase, nós precisamos entender que esse é o contexto da entrega de Cristo. Esta é uma ação onde Cristo ele traz isso de maneira tão clara, que Paulo chega a dizer que esse amor de Cristo, a ponto de se entregar, é um amor que constrange. O amor de Cristo nos constrange. Qualquer pessoa que seja consciente da sua vida espiritual, ficará constrangida pelo amor de Deus. Qualquer pessoa consciente da sua vida espiritual ficará constrangida pelo amor ou com o amor de Deus. É muito comum as pessoas dizerem assim, eu estou ruim, mas tem gente pior. E dizer isso também espiritualmente. Tem muito tempo que eu não leio a Bíblia, tem muito tempo que eu não oro, eu não estou bem espiritualmente, mas tem gente muito pior. Qualquer indivíduo que faça uma análise comparativa da sua vida espiritual já começou a errar de saída. Se qualquer indivíduo, pastor, presbítero, diácono, liderança da igreja, novo membro, convidado especial, visitante, qualquer um de nós que comece a analisar a vida espiritual do outro, deixou de examinar a sua própria vida espiritual. E ao deixar de examinar a sua própria vida espiritual, se considerará melhor do que os outros. É por isso que a religiosidade é um engano. Há um perigo muito grande na prática religiosa pela prática religiosa. Se eu entender que eu estarei sendo superior religiosamente, se eu seguir esse rito, aquele rito e aquele outro rito, eu começarei a me justificar. Haverá uma autojustificação. A minha obra me justificará. Eu me sentirei melhor espiritualmente e superior ao outro. Mas qualquer indivíduo, repito a frase, qualquer pessoa que seja consciente da sua vida espiritual, saberá que o amor de Deus é que nos constrange. E eu quero exemplificar isso de maneira que eu considero muito objetiva, muito simples, mas muito contundente na vida do nosso irmão Pedro. Eu volto os meus olhos e convido os irmãos a caminharem comigo no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho segundo escreveu João, evangelista João, que escreveu além do Evangelho, escreveu 3 epístolas e o Apocalipse, o discípulo amado, o discípulo que acolheu Maria, mãe de Jesus Cristo,
Um discípulo que teve uma função muito preciosa na vida da igreja. Um discípulo que teve o seu irmão, Tiago, morto ao fio da espada, e ainda assim permaneceu firme na fé, servindo ao Senhor, perseverou, não correu, não fugiu. É alguém a quem Deus transformou de maneira poderosa. Escreveu esse texto que nós vamos ler juntos agora sobre Pedro. Pedro, diz aqui Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. Jesus havia sido morto, já havia ressuscitado, já havia aparecido os discípulos naquela casa. Agora Jesus se apresenta aos discípulos na praia. Jesus aparece a 7 discípulos. A minha interpretação, diferente de alguns dizem que Pedro e os outros discípulos desistiram do serviço do Senhor, indo para a praia ou voltando à praia para pescar. Quando eu vejo que 7 dos 11 estavam juntos, eu vejo aqui uma coisa que me emociona. E quero pedir licença aos irmãos para me emocionar. A igreja é lugar de quebrantamento espiritual. Quando uma pessoa chora na igreja, para de perguntar se ela está passando um problema. Chorou na igreja? Deve estar com um problema. E tem gente que já interpreta. E não, isso é choro, deve ser isso. O que você acha? Igreja não é lugar de ficar olhando para a vida do outro. Igreja é lugar de orar pelo outro. Se alguém está quebrantado, chorando, se você está suspeitando de alguma coisa, você está tão atento à vida alheia, ora pela pessoa. Do contrário, agradeça a Deus e peça: Senhor, eu quero que esse quebrantamento venha sobre a minha vida também. Que a Bíblia reconhece e valoriza o quebrantamento espiritual. Mas quando eu lembro que Pedro, depois de ter negado a Jesus Cristo, sabe, ele vai para a praia e os discípulos vão com ele. Veja, vou mudar o texto aqui, vamos retornar para o versículo 1 aqui. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estão lendo comigo, versículo 2? Estavam juntos Simão Pedro, quem mais? Tomé, qual era o outro nome dele? Olha, estão sabendo, hein? Gostei de ver. Mais quem? De onde que ele era? Que isso, irmãos? Mais quem? Tiago e João. E mais? Aí, disse-lhe Simão Pedro. O que ele disse? Simão Pedro disse isso para quem? Disse-lhes para quem? Para os discípulos que estavam ali. O que ele disse? Vou pescar. Olha o que os outros disseram para ele. Disseram-lhe os outros. Lê direitinho, vai. Olha, guarda isso aí, porque isso é um daqueles parênteses que a gente faz numa exposição bíblica, para você entender o seguinte: Pedro estava num momento de crise. Pedro havia negado a Jesus, Jesus já havia aparecido, já havia manifestado, já havia declarado: Pai, seja convosco. Tudo isso já havia acontecido ali diante dos olhos dele, mas Pedro disse que vou pescar. Mas os discípulos precisavam estar com ele. Era importante que os amigos estivessem juntos numa hora difícil. Numa hora difícil, nós não abandonamos os nossos amigos. Numa hora difícil, nós estamos ao lado dos nossos amigos. Numa hora difícil, nós estamos ao lado das pessoas que precisam. É por isso que eu considero essa frase tão extraordinária: também nós vamos contigo. A sequência do texto mostra a pesca. Jesus aparece, ele sai dentro d'água, vão ao encontro de Cristo. E aqui no versículo 15 diz: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Leia comigo. Simão, filho de João. O versículo 15. 21, 15. João. Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu o quê? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. E ele disse o quê? Apacenta os meus cordeiros. Versículo 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Veja, irmãos, quando Jesus vai ao encontro de Pedro, Jesus demonstra a Pedro um grande amor. Jesus traz para Pedro uma palavra amorosa.
E junta nessa palavra a palavra apacentar, a palavra cuidar. Não se consegue cuidar de ovelhas sem considerar o amor. O amor é parte do processo de apacentamento. O amor é parte de um processo de acolhimento. Na igreja, na nossa vida espiritual, nós trazemos as pessoas para perto de nós, não porque elas são agradáveis, não porque elas são pessoas ótimas. Nós trazemos as pessoas para perto porque essa é uma orientação bíblica e porque todo o processo de apacentamento, que não é só feito pelo pastor, mas o apacentamento é feito pela igreja, uma igreja que se apacenta, uma igreja que apacenta outros, é uma igreja que acolhe, é uma igreja que ama, é uma igreja que agrega, que traz para perto, é uma igreja que mistura, que junta as pessoas, que apresenta outros e faz com que haja um ambiente comunitário. Nesse lugar é necessário que haja amor. Mas veja, nesse texto nós precisamos entender que Jesus está trazendo para Pedro uma palavra de amor pelas ovelhas, para Pedro amar as ovelhas e cuidar das ovelhas, mas é sobretudo uma palavra em que Jesus traz amor para Pedro. Jesus está dizendo para Pedro que o amor é um processo fundamental e que nada na vida de Pedro teria acontecido se não fosse o amor de Cristo. Se o amor de Cristo não tivesse sido manifestado na vida de Pedro, nada na vida de Pedro aconteceria. A negação de Pedro teria sido o final. A negação de Pedro teria sido o ponto final na sua história espiritual. Pedro estaria excluído, não apenas do grupo dos 12, que agora já era 11, mas de todos aqueles que poderiam no tempo, ao longo do tempo, aderir à fé. Pedro seria um excomungado, um excluído, alguém teria sido despojado do convívio apostólico, do convívio cristão, do convívio religioso. Entretanto, o que Cristo fez para Pedro foi acolher Pedro e dizer para Pedro: Pedro, tu me amas. O processo de cuidado com as ovelhas se baseia no amor, e este processo entre nós dois se baseia no amor. Mas é extraordinário perceber que Jesus se entregou por Pedro, por alguém que o negou, por alguém que disse 3 vezes que não o conhecia, que alguém que o desprezou no momento mais complicado de sua vida, enquanto Jesus estava sendo julgado, caluniado, injuriado. Jesus foi desprezado, Jesus foi sacudido, foi torturado, Jesus foi preso diante dos olhos de todas as pessoas, e Pedro quer estar mais perto, mas não tão perto, a ponto de assumir. E quando Cristo está ali, Lucas registra que após a negação, quando canta o galo e ele se lembra, Jesus olha para ele. O único que faz registro disso é Lucas. E o olhar de Jesus para ele é um olhar que traz para Pedro o lugar da mudança, o lugar do arrependimento, o lugar da transformação. A grande virada na vida de Pedro foi o momento em que ele olha para Jesus, ou que Jesus olha para ele, ou que eles se entreolham, e há aquele quebrantamento espiritual. Ele chora amargamente, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a sua negação, mas reconhece um amor de Cristo, um amor de Deus pela sua vida tão grande, que ele é acolhido pelo Senhor, ainda que o Senhor não o abraçasse, como nós, latino-americanos, gostamos de demonstrar o nosso amor. Mas, mais extraordinário que Jesus demonstrar o amor por Pedro, é Jesus morrer por Pedro. A morte de Jesus revela o seu amor de uma forma tão singular, de uma forma tão única, e exemplificando na vida do nosso irmão Pedro, é pegar alguém que a gente considera não amável, alguém que nos fez mal, alguém que fingiu que não nos conhecia, ou alguém quando foi questionado se nos conhecia, negou nos conhecer, e ainda assim morrer por essa pessoa. Nesse encontro que Jesus tem com Pedro na praia, no texto aqui de João 21, Jesus já havia sido morto, já havia ressuscitado, mas a morte de Cristo já leva em consideração tudo isso aqui. Então quando Paulo registra isso, dizendo que o amor de Cristo nos constrange, e junta num mesmo contexto amor e morte, é para nos ensinar que a morte de Jesus Cristo é a maior declaração de amor que nós poderíamos receber na nossa vida. Sabe por quê, meus irmãos? Olha o que diz o versículo 15. Leia comigo. Ele
morreu por todos. Já estou em 2 Coríntios, eu não avisei vocês não, né? Avisei não? Então, vamos para 2 Coríntios, capítulo 5, de volta, versículo 15. Ele morreu por todos. Olha para mim. Por Pedro também? Ele morreu por todos. Por Pedro também? Por gente como Pedro? E por gente como a pessoa que está ao seu lado. Dá uma olhadinha, vê se... O que você acha? Hein? Reverendo. Pegou pesado, hein? Você me lembrou a história de uma... Eu estava no hospital uma vez, acompanhando uma pessoa, e ao meu lado tinha uma irmã, também cristã, não era membro da nossa igreja, não é. E eu disse para ela, estava vendo uma novela, a novela das 6, sei lá, 7, sei lá, que novela que era. E eu perguntei, ela estava atenta à novela. E eu gosto de televisão. De novela, não muito, mas televisão eu gosto muito de televisão. Mamãe conta que quando eu era pequeno eu sabia a programação da televisão inteira. Na época a televisão entrava no ar tal hora, não era 24 horas. Faz tempo isso. E aí eu perguntei para ela, mas que é isso? Que é esse pessoal aí? Ela disse, não, essa aqui é casada com fulano, que tem um caso com Beltrano, que é pai de ciclano. Então, faz aquele negócio de zigue-zague todo ali, eu acompanhando. Entendi. Aí eu perguntei para ela assim, qual o nome da mãe de Moisés? Ela olhou para mim e falou assim, reverendo, pegou pesado, hein? Aí eu pensei, sabe o quê? Posso ser sincero para você? Eu tenho que melhorar a minha maneira de pregar. Eu preciso pregar de uma maneira que as pessoas se conectem à pregação, a um estudo, a uma palestra, como a uma novela. Eu sei que estou falando de uma coisa bem complicada, porque é um discurso, não é um teatro, né? Mas a gente precisa evoluir em muita coisa. Quando eu vejo essa história e vejo que essa frase que aqui está, e ele morreu por todos, e eu sei que esses todos são os todos que foram chamados, eleitos, amados pelo Senhor, de alguma forma, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que ele morreu e ressuscitou. Eu aprendo que Jesus se esvaziou da sua glória, Jesus deixou o seu poder e a sua majestade no céu para estar com a gente. É o perfeito que se entrega pelos imperfeitos, é o Cordeiro sem mácula que levou sobre si os pecados de toda a humanidade, é aquele que morreu por todos e aquele que nos deu vida. Mas eu queria lembrar a vocês algo muito simples, mas fundamental. A morte de Jesus não foi acidental. A morte de Jesus não foi acidental. Rapaz, deu ruim. Deu ruim. O projeto deu errado, o homem acabou morto. Não foi acidental, foi intencional. A morte de Jesus foi intencional. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista disse isso. Jesus é a figura do Cordeiro que lá no Antigo Testamento é apresentado como aquele que é entregue, aquele que é morto, e o sangue vai expiar os pecados daquele que o entrega. Jesus, então, ele elimina todas essas coisas, ele, Cordeiro de Deus, assim ele se faz, e ele se entrega. E essa entrega de Cristo é para que os pecados sejam perdoados. Logo, eu posso compreender que a morte de Jesus não foi acidental, não foi um plano que deu errado, não foi uma estratégia do diabo que derrubou Cristo e aí criou uma dificuldade. A estratégia do diabo é que Cristo não fosse à cruz. A estratégia dele era essa. A estratégia do inimigo é que Jesus não chegasse até a cruz. E quando você lê o Evangelho de Mateus, por exemplo, no capítulo 4, quando fala sobre a tentação de Cristo, cada uma das tentações de Cristo, as 3, elas são apresentadas a Cristo para tirar Cristo do rumo. Eles querem tirar Cristo do caminho. Que caminho? O caminho da cruz. Então, quando ele tenta a Jesus Cristo sobre o pão, e Jesus responde, nem só de pão viverá o homem. Ou quando ele coloca os reinos do céu, ou quando ele diz, olha, pula daqui abaixo. Cada uma dessas tentações tinham por objetivo tirar Jesus do caminho. Que caminho? O caminho da cruz.
Jesus, quando foi apresentado, quando o anjo falou para Maria sobre o seu nome, ele será chamado Jesus, que será considerado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ou seja, só tem uma chance para salvar o povo dos pecados, é a morte do Cordeiro. Quando Jesus se identificou como indivíduo, ser humano, 100% homem, ele também estava ali 100% Deus, com a consciência plena. É por isso que nos primeiros milagres dele, ele diz, olha, não conte para ninguém. Aquilo que a teologia chama de segredo messiânico. O segredo messiânico era para que o tempo do projeto, do propósito, da pregação, da vivência da cruz, ele fosse vivido intensamente e não fosse interrompido. Há uma descrição bíblica que Jesus Cristo é pego, é levado no alto de uma pedra, de um monte, para ser jogado ali de cima. E a Bíblia conta que Jesus passa por entre eles. Lucas registra isso. Ou seja, havia um tempo para que este tempo fosse cumprido. Havia um tempo para que esse tempo chegasse. E o tempo dessa chegada é um tempo planejado, é uma questão intencional. O poder e a graça de Deus estavam sobre Cristo, conduzindo Cristo para a cruz. Não há evangelho sem cruz. Quem é que se lembra o que Jesus falou sobre a cruz e a gente? Quem se lembra aí? Tem a ver com negar-se a si mesmo. Quem lembra? Como é que é? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz. Não há evangelho sem cruz. Não há evangelho frufru. Não há evangelho vida boa. Não há evangelho, tá tudo beleza. O evangelho é um processo na nossa vida. O evangelho é um progresso na nossa vida. O evangelho implica em perda. O evangelho implica em negação. Veja, se você compreender que a morte é a negação da vida, que negação maior haverá? Se a morte é a negação da vida, que negação maior haverá? Ou seja, todo o projeto da vida de Cristo era se negar ou negar a sua própria vida, negar a sua própria existência, abrir mão da sua vida em favor de alguém. Em favor de alguém. Quando nós nos encontramos em alguns lugares, fase da nossa vida, a gente diz, olha, eu gostaria de passar isso pela pessoa. Eu não queria que esta pessoa passasse por isso, eu queria estar no lugar dela. É nobre, é incrível como isso acontece. Isso se manifesta de maneira não exatamente igual, mas muito aproximada com doação de órgãos. Eu li esses dias com uma pessoa que comemorou aniversário doando acho que um rim. 30, 40, 50 anos. Fez um aniversário assim, chave, e soube que uma pessoa precisava de um rim e foi lá e doou. Uns vão dizer assim, tá maluca, isso aí tá doido. Normal, não sei se a pessoa é, tem que acompanhar para saber o que é. Mas, cara, é um gesto de amor tão grande. É uma doação tão generosa. É uma coisa tão histórica, que quando a gente tem algum tipo de dificuldade física na família, e é preciso verificar compatibilidade, tem gente que corre. Vai que eu sou. É melhor não fazer. Tem gente que tem medo, tem gente que não faz. Enfim, tem todo o receio em relação... A gente precisa entender que esse é um símbolo. Esse é um símbolo. Mas a maior entrega é essa entrega de Cristo. E a entrega de Cristo não foi apenas a morte pela morte, mas foi a morte pela vida. A entrega de Jesus é a marca da morte pela vida. Por isso ele morreu por quem não poderia morrer e viver. Ele morreu e viveu por aqueles que não poderiam morrer e viver. Porque nós não temos condições de morrer e viver. A nós só cabe morrer. A única possibilidade de nós morrermos e vivermos é se aquele que pode morrer e viver para nos dar a vida. Este é o processo de Cristo. Quando a Bíblia diz no versículo 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Eu pergunto a você, para quem você vive? Esse é
essa é a mudança na nossa vida. Quando eu compreendo, e eu estou tentando ser didático aqui, quando eu compreendo que a morte de Cristo foi para que eu tenha vida, a morte de Cristo foi para que eu tivesse vida, e hoje eu tenho vida, e eu tenho vida em abundância, é uma vida excelente hoje. Não confunda vida excelente com excelência financeira, não confunda vida excelente com saúde excelente. Não faça essas confusões modernas que acabaram com muitas pessoas e a fé de muitas pessoas dos anos 70 para cá, trazendo para nós uma ideia equivocada sobre prosperidade. Defina, uma pessoa próspera é? Para muita gente, uma pessoa próspera é rica. Você tem quantos carros? Tem 2, pobre. Não gosta de andar com pobre. Você mora em casa ou em apartamento? Apartamento. Quantos metros? Cubículo. Muita gente acabou gostando disso. Ora bem, hein? Cá entre nós. Que é bom, né? Uma pessoa me procurou há alguns anos e me disse assim: reverendo, quando eu era membro da igreja tal... Isso. Boa resposta. Quando eu era membro da igreja tal, eu dava o dízimo e o meu dinheiro sobrava. Eu falei: eita, o que vem aí? E agora que eu sou membro da presbiteriana, e eu pensando, meu Jesus amado, porque tem perguntas que são feitas para nós, que, hein? Aí eu perguntei para ela: minha irmã, o Deus da igreja tal é diferente do Deus da igreja presbiteriana? Ela me disse: não, reverendo. Eu falei: então não é um problema divino e nem é um problema eclesiástico. Talvez seja um problema administrativo. Ela me olhou com um olhar assim. Eu disse: olha, posso te ajudar? E aí conversamos e ela abriu as finanças. E no final das contas nós descobrimos um negócio curioso. Sabe aquela expressão, vou gastar por conta? Nós estamos em que mês? Março, né? Em outubro eu vou ter um aumento. Vou gastar por conta. Não, vai entrar um dinheiro dia 10 na minha conta. Vai entrar, está tudo certo. Hoje, faço uma compra, vou no shopping, Só que o dia 10, não combinaram o mês. Só combinaram o dia. Que o dinheiro não entrou. E nós vamos ver que várias dessas coisas foram feitas por conta e que o dinheiro não entrava, mas era mais fácil. Coitado da igreja presbiteriana. Era mais fácil. Imagina Simon no túmulo. Calvino. Porque é mais fácil dizer isso. Quando nós nos voltamos para a questão da prosperidade bíblica, e ela não fala de riqueza financeira, fala de riqueza espiritual. Fala de Paulo dizendo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a ter e aprendi a não ter. Aprendi a passar dificuldade e a passar coisa boa. Aprendi. Esse aprendizado, esse contentamento espiritual é o que só Deus nos faz. Já contei para os irmãos da igreja algumas vezes a minha experiência, meu testemunho passando pelo câncer. E eu disse que o primeiro milagre que aconteceu na minha vida foi o milagre da paz. A paz não chega quando o médico diz: está curado. Aí, hein? Qualquer um. A paz chega antes da cura. A paz chega quando o médico franze a testa, ou quando ele começa a suar, ou quando ele diz: eu não entendo, ou como o médico me disse uma vez: seu exame não está bom. Eu falei: mas eu estou bem. Mas eu não estou bem. Eu falei: então toma você o remédio, então. Falei para ele queria que eu tomasse mais remédio que eu tomava. E não era remédio para a enfermidade, era um Rivotril, entendeu? Eu falei: só tem que tomar mais, tem que tomar mais Rivotril. Eu falei: toma você. Eu estou bem, eu estou em paz. Deus me deu paz, a paz.
Então esse processo da graça de Deus sobre a nossa vida me mostra que eu não vivo para conquistar a riqueza, eu não vivo para realizar os meus sonhos, eu não vivo para realizar os meus projetos pessoais. Isso é fruto do nosso egoísmo, que é outro retrato do nosso tempo, onde eu estou no centro, onde eu quero isso, eu quero aquilo, eu uso Deus, ou acho que uso Deus, que Deus não se deixa usar por ninguém. Deus não se deixa usar por ninguém. Você pode até usar o nome de Deus, dizer que está usando Deus, mas Deus não se deixa usar por ninguém. Outra coisa, de Deus não se zomba, Deus ele é justo e tem memória boa. Para quem você vive? 3 lições básicas. Os que vivem para si nunca estarão satisfeitos. Os que vivem para si nunca estarão satisfeitos. Você já parou para discutir Lava Jato? E pensou assim, meu Deus, esse cara tem um salário extraordinário. O cara ganha mais de 100 mil por mês. Por que roubar? Por que roubar? Que coisa insana. A gente teologiza isso e tem respostas para isso. Mas do ponto de vista prático, gente, por que faz isso? A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. A pessoa nunca se satisfaz. Ela quer ter mais, ela quer ter mais, ela quer ter mais. Sabe por quê? Porque ela está no centro. Enquanto você colocar a sua vida no centro, nunca estará satisfeito. Existe uma busca constante por algo que não sabe o que é, mas sabe que não tem. Quando eu era pequeno, eu tinha um desejo. Até que eu descobri que grávida que tem desejo. Parei de falar que estava com desejo. Vão achar que eu estou grávida. Aí eu estava em casa à noite, assim, dava vontade de comer alguma coisa diferente. Mas eu não sabia o que era. Eu dizia para minha mãe, de vontade de comer um negócio diferente. Eu dizia, o quê? Eu falei, não sei. Mamãe hoje é mansa, mas nem sempre foi mansa. E aí eu pegava um dinheirinho mesmo, moedinha, ia na venda e eu olhava a vitrine, porque eu não sabia o que era. Aí eu olhava, você lembra de suspiro? Mas não suspirinho que a gente tem aqui, suspirinho gourmet, é aquele suspirão redondo, que tinha várias cores, azul, verde, rosa. Lembra aquele? Bonito, grande. Os dentistas adoram isso. Coma isso para abençoar os dentistas da nossa igreja. Entendeu? Vai no dentista da nossa igreja. Aí eu chapoca assim do negócio, entendeu? Grandão. Aí eu ia lá, comia aquele negócio. Voltava para casa realizado. Comia alguma coisa diferente. Certo? Aí no outro dia, eu fiz vontade de comer uma coisa diferente. Aí meus pais me ensinaram a comer tomate com açúcar. Corta. Parei de ter vontade, entendeu? Experimenta em casa. Não tem sobremesa hoje, tem tomate? Maravilhoso, sensacional. Sabe o que acontece com isso? É o seguinte, olha, volta aqui, esquece o tomate. Quando você quer comer alguma coisa diferente, é esse exemplo. Você está sempre buscando alguma coisa diferente. Não chegou lá ainda. Esse é o processo que, enquanto você estiver no centro dessa história, nunca haverá satisfação. Nunca haverá contentamento, porque você estará no centro dessa história. A segunda lição, viva para Jesus. Pastor, mas significa o quê? Que eu vou ter que vir aqui para a igreja? Não faça isso. Cuida da sua família. Cuida do seu trabalho, mas faça isso para Jesus. O marido que amar a sua esposa por Jesus, o que você acha, esposa? Ele vai te amar mais ou menos? Hein? Aí, maridão. Chegou animado. Terceiro turno. A esposa, se amar o marido por Jesus, ela vai amar mais o marido ou menos o marido? Você está entendendo o processo? Ou seja, tudo que você fizer para Jesus, você vai fazer qualquer outra coisa melhor. Não significa virar um igrejeiro, uma pessoa ativista, que entra para a igreja todos os dias e deixa a casa desarrumada, deixa os filhos desamparados, ou deixa a sua atividade profissional a terceiro e quarto plano. Não é isso.
A prioridade é o reino de Deus, nós fazemos para Jesus, mas temos que ser responsáveis em todas as nossas áreas. Mas, sobretudo, eu faço para Ele, eu faço por causa dEle, eu faço para a glória dEle, não para a minha glória. Eu me tornarei um profissional melhor para a glória de Deus. Ninguém no meu trabalho vai chamar a minha atenção, a não ser para dizer, olha, congratulations, tu está arrebentando, hein? Gostei de ver, é isso. Sabe, o marido vai chegar, meu amor, você está demais. A esposa vai chegar para o marido, marido, você emagreceu. Qualquer fala vai nessa linha, sabe por quê? Porque eu não estou fazendo para mim, para receber um elogio, eu estou fazendo para o Senhor, eu estou fazendo para a glória de Deus, eu quero que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida, porque Ele é o centro da minha vida. Ele é o primeiro a ouvir a minha voz. O Senhor deve ser o primeiro a ouvir a sua voz. O Senhor deve ser o primeiro a ouvir a sua risada de manhã. O Senhor deve ser o primeiro a ouvir o seu lamento, o seu choro, a sua dor e o seu temor. Quando você tem um problema, antes de falar com qualquer pessoa, fale com Deus. Se você tiver alguma dificuldade na sua vida, antes de compartilhar com qualquer pessoa, fale com Deus. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que nos escuta. Deus é aquele que nos atende. Deus é aquele que muda a nossa história. Fale para Deus. Lembre-se, foi por você que Jesus morreu. A ceia é a maior pregação que existe. Foi por você que Jesus morreu. Mas eu volto a te dizer aquele parênteses. Não foi uma morte acidental. Foi uma morte intencional. E foi uma morte por amor. Pensa no constrangimento. Por hipótese, imagina se eu soubesse o que você pensa. Ou se você soubesse o que eu penso. Acho que nós ficaríamos constrangidos. É possível que a gente dissesse, olha, eu acho que eu não vou encontrar fulano hoje que está sabendo tudo da minha vida. Sabe quando algo não está bem e a gente acha que está todo mundo olhando para a gente diferente? E as pessoas não estão, só estão olhando normal. Mas a gente acha, a gente fica constrangido quando faz uma coisa errada. Há um constrangimento. Mas Deus, o amor dele nos constrange, não é porque ele fez ou porque ele sabe, mas porque com todo o seu saber, o seu conhecimento, ele ainda assim se entregou. Jesus se entregou por Pedro, sabendo que Pedro negaria. Jesus se entregou por você, sabendo que você pecaria. Jesus se entregou por mim, sabendo quem eu sou, sabendo que eu pecaria. Jesus se entrega por nós e é este amor que nos deixa assim, meu Deus, como pode haver amor assim? Esse amor me constrange, te constrange. É esse amor que deve ser fruto de uma análise verdadeira. Quem tem consciência da sua vida, tem consciência do seu pecado. Tendo consciência do seu pecado, tem consciência do amor de Deus por você. Nunca deixe que alguém diga que você não é amado por Deus. Porque a morte de Cristo é a maior declaração do amor de Deus por nós. Se algum dia você achar assim, Deus não me ama, por algum motivo na sua vida aconteceu uma perda, um problema, uma fase, você diz, Deus não me ama, não, Ele ama todo mundo, mas a mim Ele não ama. Lembra desta mesa, lembra da Santa Ceia do Senhor, porque a Santa Ceia do Senhor é a maior declaração do amor de Deus, porque Jesus se entregou por gente como você e eu, por pecadores que estavam perdidos e foram achados, gente que estava morta em seus delitos e pecados e foi encontrada pelo Senhor Jesus Cristo, e Ele nos tomou lá do poço de lama e perdição, colocou os pés sobre a rocha e nos firmou os passos, como diz o Salmo 40. Esta é a ação gloriosa de Deus. Ele fez isso por um motivo muito especial, por amor a nós. E sabe para quê? Para levar a gente para casa. Essa não é a nossa casa. Essa não é a nossa casa. Nossa casa não é o Brasil. Nossa casa não é o Rio de Janeiro. Nossa casa não é o planeta Terra. Nossa casa é o céu. Nós nascemos para o céu. Nós nascemos para viver com o Senhor no céu. Quando será? No tempo dele.
na hora dele, no momento dele, mas nós nascemos para o céu, a nossa vida inteira é em busca do eterno, a nossa vida inteira é em busca da eternidade. Ai, nosso coração deseja pela eternidade, nós ansiamos a eternidade, por isso que a morte para nós é tão sofrida, porque na nossa consciência, no nosso coração, na nossa mente está esse link com a eternidade, e quando isso se rompe, nós sofremos. Mas quando nós relembramos essa dimensão extraordinária do poder e do amor de Deus, nós vamos lembrar que esse amor de Deus, que nos constrange, é o amor para nos levar de volta para casa.